Esse pedido inusitado, ele é de fato inusitado. Ele tem uma certa estranheza, ele é permeado de uma estranheza, o qual normalmente, nós estamos há um tempo na igreja, nós temos a tendência de julgar esses camaradas aqui, né? Mas é sempre um lembrete para a gente que nós não estávamos lá na hora, quando as coisas estavam acontecendo. Então nós temos o privilégio de poder, né, depois de tanto tempo depois, poder ter as escrituras completas e poder olhar como essa história como uma grande história, o qual nós não somos os protagonistas, nós somos participantes e convidados a fazer parte dessa grande história que o Senhor vem fazendo através dos séculos. Então eu gostaria de abrir a nossa Bíblia em Marcos 10, a partir do versículo 35, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos orar e vamos expor então as Escrituras. Marcos 10, a partir do versículo 35. Eu estou lendo na NVI, a mesma que está na tela, tá, gente? Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus chamou e disse... Espera aí que deu um chute aqui, gente. Vamos lá. Por isso que tem que usar a Bíblia de papel, né, gente? Eu mesmo falo, caí agora no meu negócio. Vamos lá, última vez que eu vou tentar aqui. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Diante das Sagradas Escrituras, Senhor, e pedimos para que o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor. Que todos nós que nos achegamos aqui, seja por qual motivo foi, Senhor, que possamos voltar para casa, Senhor, com uma palavra, Senhor, da parte do Senhor, para a glória do Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, então, está mais uma vez num cenário com os seus discípulos. Ele está constantemente com uma coisa em mente: ensinar os seus discípulos alguns assuntos o qual para eles parece não fazer sentido. E uma dessas coisas é o sofrimento. Então, nós seres humanos, nós não gostamos de sofrimento. Sofrimento não é uma coisa boa. Tudo que nós pudermos fazer para evitar sofrimento, a gente está disposto a fazer, na maioria das vezes, não todos nós. Então, eles começam então com esse negócio bem infantil. Para nós aí que temos filhos, ou nós já vimos crianças fazendo barganha, é assim: pai, eu vou te contar um negócio, mas tem que falar assim. Em casa a gente teve um negócio assim que a gente estava ensinando eles a pedir por favor. E aí eu lembro que na semana que a gente ensinou por favor, eles achavam que todas as vezes que eles falassem por favor, a gente tinha que falar sim.
Eu falei assim, não, eu não aceito esse negócio. Eu falei, por favor. Eu falei assim, cara, mas o por favor, ele não é condicional. Ele é simplesmente respeitoso, né? Ele diz assim, então, pode ser que muitas vezes você vai receber um não, mas está tudo certo. O que não pode faltar é o por favor. E demorou um tempo para entender, tipo assim. E alguns deles ficaram meio exaltados com esse negócio. Como assim? Você está nos ensinando? Então, já que eu vou falar, já que vai falar não, então eu não vou pedir por favor. E aqui esses camaradas estão mais ou menos assim. Tiago e João. Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir, tá? Assim, nós vamos pedir um negócio, pode ser que esse negócio é meio difícil, mas assim, a gente já teve uma conversa anterior sobre esse negócio, mas assim, vai que dessa vez o mestre mudou de ideia. Nós vimos algumas semanas atrás que o reino de Deus, ele é medido de forma diferente, ele é de uma métrica diferente. Se você quiser ser o maior, você tem que ser o servo de todos. E é assim que é no reino de Deus. Aquele que quiser viver tem que morrer para si mesmo. Aquele que perder a sua vida por amor a Cristo vai achar. E aí então eles estão nesse negócio aqui. É uma declaração contínua do sofrimento vindouro, né? Os discípulos ainda pensavam que quando Jesus chegasse a Jerusalém, ele estabeleceria um reino político. Então é esse o background. Eles estavam esperando o Messias poderoso. Aquele que ia tirar e ia libertar eles de toda a opressão política e maligna do governo. Então aqui Tiago e João pediram cargos de altos nesse governo do Messias, Jesus de Nazaré. Então, como se fosse na administração de Jesus no seu reinado, no seu reino, né? E que quando ele fosse estabelecido, em breve, eles pudessem desfrutar dessa coisa de um lugar de status e poder. Afinal de contas, né? Eles tinham visto Jesus na glória, eles tinham visto a glória de Jesus transfigurando. Eles viram Jesus de forma incrível, transformado. Brilhava como a luz, algo resplandecente e fora do normal. E aí eles pedem uma coisa interessante, que é um lugar, uma cadeira, à direita e à esquerda. E é interessante que, normalmente, quando a gente vai para essa passagem, a primeira coisa que dá uma ideia, talvez, de uma coisa celestial. Jesus sentado no seu trono, talvez uma cadeira à direita, uma cadeira à esquerda. Mas é muito provável que seja desse reino político do Messias. Então a gente não tem nem essa ideia dessa coisa no céu, de direita e esquerda, cara. Entendeu? A gente vai ter Jesus, e Jesus vai ser o melhor, seja de que lado que ele esteja. Mas talvez para nós, que lidamos com questões que mexem com as nossas emoções, quando a gente fala a palavra esquerda ou direita, existia sim essa realidade no reino político, né? Então a gente poderia ver em 1 Reis 2,19, Salmo 110, 1, né? É um lugar de honra, era esse assento à direita, e o lugar de segunda honra era o assento à esquerda. E eles pediram os dois lugares. Quer saber? Qualquer um desses dois está bom para a gente. Era a mesma galera que falou assim, Jesus está muito bom aqui. Por que não faz 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Eu falei da outra vez, né? Não sei se eles estavam já contando, já que cada um ia entrar em uma. Mas eram esses mesmos camaradas. Faltou Pedrão aí, né? Mas eles pegaram essa coragem, de alguma forma que Pedro teria, né? E aí esse pedido para mim é muito inusitado, gente. Isso remete do que foi ensinado nas últimas semanas, de toda essa realidade, dessa métrica diferente, de como Jesus funciona acerca do melhor, do maior. E eles ainda continuam insistindo nessa coisa. Parece que esse tópico era um tópico que voltava constantemente na vida desses discípulos, né? Qual era o maior?
Então eles estavam bem confiantes que, devido à proximidade deles, era óbvio que alguma coisa desse tipo iria acontecer e que Jesus iria confirmar o pedido deles e iria, de alguma forma, dar esse cargo para eles. Isso nos lembra muito de política, né, gente? Só que Jesus não é como nenhum político. O pessoal que pede né? Que o pessoal se esforça, aí se o fulano ganhar e entrar, aí você ganha um carguinho ali, você ganha uma coisa ali, um cargo de confiança. Alguns ganham uma lata de tinta, outro ganha uma... Cara, e coisas inusitadas. Mas Jesus não era, e não é, nada parecido com o que a gente tem. Ou teve, ou terá. Porque Jesus é diferente de todos eles. Jesus, ele é o Filho de Deus, perfeito, santo, sem pecado. E ele não estava muito preocupado de como os seus discípulos estavam entendendo a coisa. Ele sabia que um dia eles iriam entender. E o mais importante é tipo assim, cara, vamos lá, mais uma vez. Vocês não entenderam. Então é como se fosse Jesus, ele vai responder em termos de sacrifício, não de glória para si, não de algo que é para nós, não algo que nós podemos nos beneficiar de forma como nós fazemos, falo nós de forma ao ser humano, diante de situações da vida, especialmente também falando da questão política, tá? Onde as promessas das coisas, onde há promessas que jamais serão cumpridas, outras talvez tão baratas, outras mais caras. Não, Jesus está chamando para um outro... Cara, esse reino é diferente, cara. Esse reino está por vir, ele virá, mas, cara, vai ser diferente. E ele fala logo depois acerca disso. E aí, seguindo adiante, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Ele está dizendo assim, no meu reino, a hora que eu assumir aí, gente, o negócio vai ficar feio. E a prova do meu reino para sempre é um lugar de morte, é um lugar de sacrifício, é um lugar onde eu vou ser açoitado, é um lugar onde eu vou ser cuspido e xingado. E vocês então não sabem o que vocês estão falando. Então, como Tiago e João ainda trabalhavam sob ideias carnais em relação ao reino de Deus, Jesus estava lidando com o coração deles ali mais uma vez. Eles não tinham ideia que realmente eles não tinham essa realidade que era necessário para serem grandes no reino de Deus. E, no entanto, não foi porque Jesus não tivesse contado para eles antes. Jesus está constantemente dando esse sinal. Sofrimento, abnegação. Para ser achado tem que perder. Para ser o maior tem que ser o menor. Para ser o maior de todos tem que ser servo. Ver o irmão, o próximo como superior. E então ele vai avançando. E é tão radical isso, gente, a falta de entendimento e compreensão dos discípulos, que eles respondem à pergunta de Jesus com uma certa convicção. E Jesus assim pergunta, pode vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Eles experimentaram dessa realidade. Todos. Né? Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Então, quando Jesus falava para ele, Jesus estava falando assim, cara, vocês vão ver a realidade, essa realidade ela é terrível. Mas vocês vão até o fim. A gente vê em Atos 12, versículo 1 e 2, de acordo com a tradição, né, João nunca foi martirizado. Embora tenha sobrevivido a uma tentativa, né, de homicídio, que a história conta, né, de uma imersão num tanque de óleo fervente, de acordo com a história. E a igreja, então, através da história, valida essa realidade. Fala, então, que ele sobrevive a essa questão. Nós já ouvimos outras histórias na Bíblia de pessoas que criam no Senhor e não morreram
devido à mão do Senhor, como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel e tantos outros. Então, não é tão difícil pensar que o Senhor pode livrar e o livrou. Mas os outros sofreram e padeceram de várias formas. Então Jesus estava assim: eu estou dando uma dica para vocês. É isso aqui, é o que está por vir, né? E essa ideia do batismo, né, ele era usado, né, nessa ideia do seu sentido original, que é de ser imergido, né, submerso. Então, algumas pessoas têm de interpretar de forma meio equivocada. Existe batismo para isso, existe batismo daquilo, existe... Não, a ideia aqui é que assim, vocês serão imersos, vocês vão, de forma profunda, vocês vão mergulhar no sofrimento. E quando a gente vê, então, através da história, a gente vê que todos eles passaram por sofrimento, perseguição, por causa do nome, o qual eles carregavam consigo, né? E aí, então, Jesus, então, ele descreve mais uma vez o que é a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza, ela é diferente da realidade sem Deus. Lá fora, se você quer ser o maior, se você quer ser o grande, o maioral, existem alguns caminhos para você fazer isso. Alguns deles não muito santos, alguns deles não muito honrosos, alguns deles não muito éticos, mas pessoas sobem. Só que esquecem que se nós cremos nesse Jesus que estava lidando com esses dois discípulos, que nós temos as Sagradas Escrituras, nós lembramos que não há nada de injustiça que passa batido aos olhos do Senhor. Não há nada que passa batido como o Senhor fizesse vista grossa, ou o Senhor não agisse com poder e justiça, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, gente, Ele está mostrando assim, existe um caminho de grandeza. O caminho de grandeza é um caminho diferente. Então fala que Ele os chamou, né, no 42, fala que Jesus os chamou e disse: vocês sabem, aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Ele está dando uma figura de um reino vindouro, o qual Ele é o Rei Supremo, e as pessoas o qual estão debaixo do seu senhorio, do seu governo, eles não devem agir da mesma forma que aqueles governantes que impunham um regime e uma coisa horrível que não representava o Senhor. E isso é uma coisa que nós devemos constantemente pensar por nós, por nós ao nosso redor, para nós como nação e para nós como um povo global. Com vocês não será assim. Não é ok. Nós não somos um povo que oprime. Nós não somos um povo que é mentiroso. Nós não somos um povo que se aproveita do pobre. Nós não somos um povo que vai passar por cima de outras pessoas para conquistar algo que vai cair. Porque as próprias Escrituras falam que o Senhor levanta e o Senhor abate. É um mistério para nós essa questão. Ele abate quem Ele quiser e Ele levanta quem Ele quiser. E a gente não entende isso, gente. A gente não entende. A gente não entende. E pode passar anos e cada 4 anos, a cada 2 anos, seja qual for o nosso político favorito. Nós não entendemos como o Senhor levanta e como o Senhor abate. Mas o que nós sabemos é que Ele faz isso. O que nós sabemos é que Ele dá graça ao humilde. E Ele se opõe e abate o orgulhoso. Isso que nós sabemos. O que nós sabemos é que Ele não deixa passar nada que seja algo que
transfere os seus princípios e valores e coisas que ele estipulou para que a gente vivesse uma vida boa. Então ele repreende, ele fala de forma dura, é uma repreensão bem pungente, assim, a maneira pela qual a igreja precisa entender em termos de substância, de estilo de vida. A igreja não deve operar de maneira como o mundo funciona. Se nós operarmos da mesma forma, não faz sentido algum nós estarmos aqui, não faz sentido nenhum nós chamarmos pessoas para que venham para cá, já que não tem nada diferente. Nós somos um povo que sofre por causa da verdade, ou deveríamos sofrer. Porque ser um povo verdadeiro hoje, num mundo de mentira, gente, é uma coisa terrível. Quantos de nós já tivemos em trabalhos que nós somos forçados a ter que fazer coisas que nós não estávamos de acordo? E alguns de nós pediram as contas. Alguns de nós seguiram adiante e falaram assim, isso não dá para mim. Não dá. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo de todos. Marcos 10, 45, um versículo que nós devemos memorizar como igreja. Porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Se o nosso Senhor fez isso, o quanto nós precisamos, gente. Fala que ele veio de forma humana, Filipenses capítulo 4, fala que ele esvaziou de si, esvaziou da sua glória e veio como um servo. E ele fala, nos chama para que a gente possa ter os mesmos pensamentos, a mesma mentalidade de Cristo. O verdadeiro ministério, ele é feito para o benefício daquele a quem é ministrado, gente. Isso aqui é uma coisa que deve mexer com a gente. Eu creio, posso estar equivocado aqui, mas acho que não estou. Eu creio que somente o dom de línguas é um dom que é uma coisa pessoal, a gente em Deus. O restante dos dons, tudo envolve pessoas. E a gente lembra de Efésios capítulo 6, fala que o Senhor então nos chamou, Ele deu alguns para ser pastores e mestres evangelistas, né? Apóstolos, com o intuito do aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. Então o serviço, quem se beneficia mais da forma como nós fazemos são as pessoas a quem são ministradas. Mas diante do Senhor, nós temos essa coisa o qual o Senhor, Ele é de verdade. Nós nos esforçamos para que isso aconteça. Marcos 10, 45 não é o nosso versículo. Nós não podemos falar assim, cara, eu sou tão servo, eu vim para servir, cara, não vim para ser servido. Eu posso falar o quanto eu quiser. Alguns de vocês falam assim, mano, esse cara tá... Porque não é natural. Então, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Muitas pessoas no dia de hoje, gente, estão no ministério para receber, para serem servidos. Aqui não. Aqui a gente pega. Que Deus nos livre e continue nos guardando para que isso não aconteça. Mas muitos lugares, gente, as pessoas estão usurpando o poder, usurpando a palavra de Deus, sentando nos lugares mais nobres e fazendo as pessoas servirem a elas como se eles fossem o Senhor, o qual o Senhor mesmo foi um exemplo de que não era desse jeito.
Então, vocês podem ver até assim, a gente tem uma coisa interessante aqui na igreja. Para nós, no geral, eu sou o Kaká, ele é o Douglas, o outro é o Lucas. É assim, nós somos o que nós somos. Mas para um pessoal que veio de umas igrejas mais quadrangular, metodista, presbiteriana, é o pastor Kaká, é o pastor Douglas, é o pastor Lucas. Temos aí uns aí que chama de Senhor. E eu aprendi com o meu pastor de não falar nada sobre isso. Meu pastor costumava falar assim, cara, tá tudo bem. Deixa cada um de forma confortável chamar. Você não pode se ofender, né? Mas em alguns lugares isso já mostra um lugar de autoridade. E pra gente, assim, de verdade, gente. Não vou dizer que pouco me importa, porque eu sei que para algumas pessoas é importante, então eu me importo. Se você se importa. Mas de forma pessoal, tanto faz para mim se você me chama de Cacá ou se você me chama de pastor Cacá. Porque pastor Cacá até sou estranho, né? Porque pastor com apelido. Mas aí como tem o Lipão, tem todos os outros com nome estranho, então fica tudo certo. Né? Pastor Ricardo, eu já falei uma vez ligaram na minha casa falando que queriam falar com o Ricardo, eu falei que não tinha ninguém lá. Aí eu disse, opa, peraí, tem certeza, sou eu. Dar a vida em resgate por muitos. É uma das grandes afirmações de Jesus sobre si mesmo, sobre o seu ministério, sobre as suas práticas. Uma das coisas que Jesus fez constantemente durante sua vida foi dar a sua vida por outros. Foi de dar o seu tempo para os outros. Foi de estender a sua mão para os outros. Então a gente vê essa realidade, isso é inquestionável. Nenhum fariseu, mestre da lei, poderia questionar essa realidade. Afinal de contas, o currículo e o histórico de Jesus, ele é tão grande, né? O apóstolo falou que faltaria papel para poder descrever todos os feitos de Jesus. Teria que ter um The Chosen infinito. Que nunca a nova série nunca ia dar conta. Então Jesus, ele deu a sua vida constantemente, todo o tempo. Alguém disse assim, a metáfora do resgate resume o propósito pelo qual Jesus deu a sua vida e define a expressão completa do seu serviço. A noção predominante por trás da metáfora é a de libertação por compra. Seja um prisioneiro de guerra, um escravo ou uma vida perdida, o objeto a ser libertado. Como a ideia de equivalência ou substituição era o próprio do conceito de resgate, tornou-se um elemento integrante do vocabulário de redenção do Antigo Testamento. Fala de uma libertação que conota uma servidão, uma prisão da qual o homem não pode libertar-se. Nós somos servos porque nós temos um Senhor. Isso é poderoso, gente. Nós somos servos porque nós temos um Senhor. Não seria a mesma coisa se nós falássemos assim, nós somos os servos. Servo de quê? Servo de mim mesmo. E uma das palavras tão lindas do Novo Testamento, Kyrios, que é Senhor, quer dizer que ele tem pessoas que são seus servos. Mas não são servos que são oprimidos, que são tratados com falta de respeito e que são pessoas que estão fazendo por obrigação. Não, é que a gente tem tanta admiração por esse Senhor e tanto desejo de nos tornarmos como Ele. Então, nós se submetemos ao seu senhorio. E aí, então, a nossa vida emana esse lugar de querer ver as pessoas sendo vistas como o nosso Senhor olha para elas. E isso cada vez mais está se tornando uma coisa contra a cultura, gente. Talvez algumas pessoas vão achar que a gente é trouxa. Ah, mas vocês vão até o fim com esse negócio. Não, a gente vai até o fim. Às vezes a gente não tem uma resposta positiva acerca do nosso serviço. Eu espero que aqui na igreja
você se sinta visto. Não seja visto no sentido de que, de forma negativa. Então eu tenho usado essa expressão de ser visto no sentido assim, de que a gente reconhece que todos nós estamos aqui por causa de um propósito. E essa questão de ser visto é no sentido assim de que a gente sabe, né? Mas tem coisa na nossa família, por exemplo, que a gente faz e parece que nunca a gente vai ser visto. Parece que nunca a gente vai ser reconhecido. Parece que nunca a gente vai ter uma palavra doce. E eu queria chamar a nossa atenção para isso, que o Senhor vê. O Senhor vê. E Ele que deu o resgate por muitos, a sua vida em resgate por muitos, foi Ele que deu a sua vida por nós. E isso já é uma forma de sermos vistos por Ele. Mas outra coisa, se nós não tivermos as coisas que nós gostaríamos de ouvir, saiba que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós. Amém? Seja qual for a coisa que eu e você gostaríamos de ouvir de alguém que não é o Senhor, saiba, nós somos seres imperfeitos. E jamais o nosso coração ele vai encontrar satisfação nesse ambiente. É no Senhor. É no Senhor, o nosso Senhor. É Ele quem morreu por nós. É Ele que nos resgatou e pagou um alto preço que ninguém podia pagar. É Ele quem nos dá a garantia de que o nosso coração vai ficar bem. Que seja como for, nós temos as suas palavras que merecem a nossa confiança. Porque Ele nunca falhou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nunca muda. E isso deve mexer com o nosso coração de tal forma de queremos servir. E eu não falo isso, gente, para ter pessoas na nossa igreja servindo na igreja, gente, de verdade. Eu já passei dessa. Nós estávamos falando ontem com a liderança, o meu desejo de verdade é que a gente possa estar fazendo aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que nós somos chamados para ser feito. Então, eu falo isso, falei ontem, volto a falar hoje para o povo da Calva de Curitiba que vai ouvir. Se você está servindo em vários ministérios, cara, e você está prestes a adoecer, e você precisa parar, que você pare antes. Que nós não temos desejo de ver ninguém ficando doente ou machucando a si mesmo, outras pessoas, devido ao trabalho excessivo. E vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Porque Jesus é o dono da igreja. É Ele quem sustenta. É Ele quem coloca. É Ele quem dá paixão nos corações. O que não está ok é nós sofremos desnecessariamente no nome do Senhor. Então, se for necessário dar 2 passos para trás em algumas coisas, dê esse passo para trás. Porque nós não somos uma máquina. Nós somos seres humanos que precisamos ter consciência dos nossos limites. Amém? Isso não estava nas minhas anotações, mas eu gostaria de verbalizar isso, porque o nosso desejo não é sermos máquinas. Nosso desejo não é fazer vocês trabalharem que nem uma máquina, para que, de alguma forma, algum reino seja exaltado e cresça. Mas que o reino de Jesus possa crescer e expandir da velocidade e da forma que Ele deseja, com o povo servindo da forma que deve servir, fazendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, se a gente estiver nesse lugar, a gente vai estar abençoado. Tá? A gente vai saber dividir as coisas, a gente vai saber gastar tempo devido, de acordo com as coisas que são necessárias. A gente não vai entrar nessa disputa do que é necessário, o que não é, devo fazer, não devo. A gente vai estar fluindo no ministério, servindo o Senhor, tendo tempo com a nossa família, tendo tempo com pessoas que não estão desconectadas, pessoas que estão desconectadas. E assim, então, a gente vai poder viver a nossa vida para a glória de Deus. Amém?
Versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Alguém disse que o cego Bartimeu ele não tinha tato, mas ele tinha uma persistência, uma determinação, como muitos outros a gente consegue ver através das Sagradas Escrituras. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se eu tão somente tocar nas suas vestes. Aqueles amigos que subiram ao telhado com o amigo e colocaram, vamos descer ele lá, se Jesus está lá na sala, alguma coisa vai acontecer. E tantos outros, né? Uma coisa interessante é que, diante do desespero, a gente faz tanta coisa, né? Mas sabe o que é interessante? O pessoal tentou calar esse rapaz. E não tinha nada que o fizesse calar. Porque ele sabia que tinha uma chance ali. Ele sabia que tinha alguém que podia fazer alguma coisa por ele. E aí eu volto para nós também essa questão. Tem coisa que nós precisamos de persistência. Tem coisa que nós precisamos não dar voz. Há coisas que são negativas e que nos colocam no lugar de perdermos a nossa fé. A realidade, as circunstâncias, elas não devem ser fatores que faça com que a gente descreia ou não creia no Senhor. É a fé. A fé, ela é essa coisa, a gente não sabe, a gente não vê, mas a gente tem uma convicção. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas acredita com convicção. E aí parece, né? Então ele estava gritando ainda mais. Ele queria um toque de Jesus. O pessoal tentou calar ele, mas ele queria um toque de Jesus. E esse cego, a natureza persistente e energética da oração desse cego, ela é um exemplo de oração para nós. Ele não ficou desanimado porque ninguém o levou a Jesus. Ele estava lá, sentado, deitado, sei lá como. Aqueles que disseram para ficar longe, não o desencorajaram. Algo radical acontece quando ele ouve a voz, chamem-no. E eles então chamam. E então ele dá um pulo. E ele vai. E essa é uma das coisas que nós podemos fazer como crente no Senhor. Nós podemos sempre bater nessa porta do céu. Como dizia o Bob Dylan. Bate, bate, bate na porta do céu. E um dia ela abre. E um dia as coisas que pareciam tão impossíveis para a gente, como era para aquele rapaz cego. E então a gente lembra de muitas coisas que o Senhor já fez, né? Misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. E então ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele fala assim, mestre, Rabone. A mesma palavra que Maria falou quando ela ouve a voz do nosso Senhor na ressurreição. Rabone. Ela ouve a voz, ela reconhece a voz do Senhor.
Ah, é essa voz que a gente precisa. Essa voz que a gente precisa. Eu quero ver. Então o Senhor fez, né? Jesus fala para ele, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Eu quero chamar a atenção para a gente terminar. Já falei isso outras vezes. Gente, uma das coisas, um mistério acerca da cura que o Senhor opera é que ela não é linear. Às vezes depende de nós, às vezes depende da fé dos outros, às vezes não depende de nenhum de nós, às vezes depende somente do Senhor. Mas até mesmo quando Ele vê fé em nós, é Ele que coloca em nós. É Ele que nos dá a fé para que a gente possa crer, para que Ele possa operar. Porque é Ele que faz em nós tanto querer quanto efetuar. Então até naqueles que são virtuosos em grande fé, saiba que é o Senhor que está colocando fé sobre você. Então olha que interessante. Foi a fé que decidiu chegar a Jesus. Ele gritava ainda mais. Foi a fé que soube quem era Jesus, filho de Davi. Foi a fé que veio humildemente a Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Foi a fé que submeteu-se humildemente a um senhorio de Rabone, de mestre. Foi a fé que pôde dizer a Jesus o que ele queria. Ele queria ver. Imediatamente, então, esse homem recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Agora, curado, salvo, esse cego se torna um seguidor de Jesus Cristo. O que nós somos e desejamos mais do que tudo. Lembra, um discípulo, ele é alguém que deseja estar com seu mestre, se tornar como seu mestre e praticar as obras do seu mestre. E fala então que esse homem começa então a seguir o Senhor pelo caminho. Ele fez do caminho de Jesus o seu próprio caminho. Ele se torna esse seguidor. Alguém disse assim, que era como se ele tivesse falado assim: agora que eu tenho visão, eu quero sempre olhar para Jesus. Não quero olhar para nenhum outro lugar. Porque tudo que eu mais queria ver está diante de mim e diante dos meus olhos. Eu termino com um comentário do Clark, ele fala assim: aplique-se ao filho de Davi. Não perca um momento. Ele está passando e você está passando para a eternidade e provavelmente nunca terá uma oportunidade mais favorável do que a presente. Spurgeon falou assim: a vida é curta, a eternidade é longa e a vida só faz sentido se for vivida à luz da eternidade. A vida é curta, gente. A eternidade é longa. E a nossa vida só faz sentido se for vivida à luz da eternidade. Todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não passarão. Somente o que for feito para Cristo vai permanecer. O resto tudo vai queimar, gente. Que o Senhor então nos dê essa visão desse cego Bartimeu, que agora já não carrega mais esse nome. Ele é simplesmente o irmão Bartimeu, que enxerga tudo aquilo que a gente queria ver, que é o Senhor de forma clara. Não precisava nem usar óculos. Tudo que a gente vê acerca de Jesus hoje, a palavra diz que é como se tivesse um véu ou algo nebuloso. Mas um dia, tudo isso vai passar. E talvez, para alguns mais rápidos do que outros. E nós estaremos face a face diante do nosso Senhor. E que dia glorioso esse dia vai ser. Onde a gente não vai precisar mais de fé. Porque os nossos olhos verão o Senhor.
Mas enquanto isso não acontecer, que a gente possa ser como esse Bartimeu, que escolheu seguir o caminho de Jesus e proclamar o seu nome e fazer o seu nome conhecido. Amém? Vamos colocar de pé.